Eu sou Luke Gardel, ex-apresentador do programa Na Onda da Física. Você está agora no Donos da Fala, o maior talk show para apresentação de ideias, conceitos e análise sobre temas de interesse da população. Hoje, o nosso tema é a importância da eletrostática e, como não poderia deixar de faltar uma pessoa de renome para um tema de tão grande importância, temos aqui Ariel das Kalakis Floros Melineagro. 28 anos, vinda diretamente da Grécia para apresentar todo o seu conhecimento como uma das maiores físicas do ramo e surfista nas horas vagas. Para entrevistá-la, convidamos Michael Wazowski, supervisor da empresa Grito de Energia e apresentador do programa Física Hoje. Thiago Fritz, apresentador do programa Conversa com Fritz, e Eric Peretti, ex-militar e físico renomado. Enfim, Ariel, boa noite, seja muito bem-vinda. Gente, eu sou a Ariel e é um prazer estar aqui com vocês hoje. E sem mais enrolação, vamos às perguntas. Muito bem, Melineagro. A nossa primeira rodada de perguntas vai ser sobre o contexto histórico e social da eletrostática. Os fenômenos envolvidos à eletrostática são conhecidos há muito tempo. Desde a antiguidade, há relatos descrevendo os fenômenos elétricos por volta do século IV a.C. Tales de Mileto seria uma das pessoas que observou esse fenômeno. Tales atirou âmbar em pele do animal, provavelmente ovelha, e percebeu que o âmbar era capaz de atrair alguns objetos mais leves. Começou o programa fazendo-lhe 3 perguntas. Afinal, o que isso tem a ver com a eletrostática? O que é eletrostática? E qual foi ou qual é a importância do estudo da eletrostática para a nossa civilização? Quando Tales de Miletus descobriu que a pedra tinha a capacidade de atrair alguns objetos leves, isso se dá por causa dos elétrons que variam nos corpos e possuem a peculiaridade de se repelirem quando as cargas são iguais e de se atraírem quando elas são opostas. Mas naquela época não se tinha esse conhecimento, então os gregos acreditavam, que essa diferença era única e exclusiva no âmbar. Como curiosidade, o âmbar grego tem o nome de elétron, e é daí que se vem o nome da eletricidade, em homenagem a esse evento tão marcante na história. Resumidamente, a eletrostática pode ser definida como um ramo da física que abrange o estudo de cargas. De cargas em repouso, na verdade. O conhecimento dessa área se derivam da manipulação da lei da atração e repulsão e que essas cargas exercem quando se interagem. Uma grande importância na eletrostática na nossa civilização, ainda mais em um mundo tão moderno em que vivemos. Muitos equipamentos funcionam seguindo algum princípio estudado na eletrostática ou são derivados de algum princípio estudado na eletrostática. Sem esse conhecimento, não estaríamos no mesmo nível de desenvolvimento que estamos atualmente. São Telmo é o padroeiro dos marinheiros. Essa homenagem se dá, segundo a história, pelo fato dos marinheiros atribuírem o surgimento de luminosidade no máximo dos navios. Esse fenômeno ficou conhecido como Fogo de São Telmo. Por que esse fenômeno está relacionado com a eletrostática? Por que surge a luz? E por que no mastro? Esse mito do Fogo de São Telmo ser um presságio para um bom tempo para a navegação é verdade ou é mentira? O fogo de São Telmo é uma descarga elétrica local que acontece quando uma corrente elétrica altíssima afeta um gás, que no caso é a nossa atmosfera, durante as tempestades com raios, quando o chão abaixo dessas nuvens com raios está eletricamente carregado. E existe uma grande diferença de potencial entre as nuvens e o chão. Com essa voltagem das nuvens, ele separa as moléculas do ar, transformando em plasma, que é um outro estado da matéria, que começa a brilhar por causa dessa alta voltagem exercida. A cor do plasma que brilha na nossa atmosfera é de coloração azulada para violeta. Isso porque a nossa atmosfera é cheia de nitrogênio e oxigênio. O fogo de São Telmo acontece nos mastros do navio, porque por ser uma superfície pontuda, onde a alta voltagem precisa de um valor menor para acontecer a tensão. Em superfícies normais é por volta de 30.000 volts por centímetro. Sobre o fogo de São Telmo ser um bom presságio, vem dos marinheiros não saberem a origem desse brilho no mastro. Então, eles relacionavam a São Telmo, que é o padroeiro dos marinheiros, mandando bênçãos para acalmar a tempestade.
Em estudo realizado em 2019 pela pesquisadora em educação Sânia Kogo, mostrou que o número de museus de ciência no Brasil cresceu na última década, mas ainda está aquém de países da Europa e dos Estados Unidos. No Brasil, há interesse em visitar o Museu de Ciências, mas ou não há muita procura ou não é prioridade. Isso pode estar relacionado com a falta de cultura em ciência que temos no país? Outra pergunta está relacionada com o famoso gerador de Van der Graaf. Nesses museus sempre tem um gerador, e sempre é uma das principais atrações do espaço. Como funciona o gerador de Van der Graaf e por que quando tocamos ele ficamos com os cabelos arrepiados? A cultura da ciência no nosso país, infelizmente, não é desenvolvida e apreciada como realmente deveria ser feita. Mesmo o Brasil sendo um país cheio de conhecimentos e museus com diversos equipamentos e estudos históricos, não se vê uma procura muito grande, mesmo que haja esse interesse. Isso podemos atribuir à falta de incentivo e o estímulo que temos desde pequenos. Deveríamos estimular o estudo e a busca da ciência como um todo, para que as pessoas vejam o quão rica é a cultura científica existente no nosso país. Da mesma forma que deveria ser estimulada uma ida ao zoológico, deveríamos estimular a ida a um museu de ciências. E sobre o gerador de Van der Graaf? Esse gerador foi idealizado pelo físico americano Jameson Van der Graaf em 1929 e consiste em ser um objeto que carrega altas voltagens. Sua base pode ser definida como uma esfera que, a partir de um processo, passa a tornar o ar em sua volta limitado no acúmulo de cargas elétricas que se dá na esfera. Em museus, podemos ver versões reduzidas do gerador de Van der Graaf, que quando nós encostamos, alguns fios de cabelo acabam sendo repelidos. Isso se dá pelos fios de cabelo estarem na mesma polaridade de carga das esferas, e como a tendência das cargas iguais é se repelir, os fios de cabelo acabam ficando arrepiados. Muito bem, doutora Ariel. Aprendemos que o pêndulo eletrostático ou eletroscópio, como também é conhecido, serve para verificar a eletrização dos corpos. Esse equipamento indica um corpo se está ou não eletrizado, como funciona o eletroscópio e quais os tipos que existem. Qual a utilidade prática desse instrumento? O eletroscópio funciona basicamente com um material se aproximando de uma esfera condutora pela indução. As cargas do mesmo material são repelidas para lados diferentes. Existem dois tipos de eletroscópio, sendo o primeiro o pêndulo eletrostático, que funciona com duas esferas e um fino fio isolante bem no meio. E o segundo eletroscópio de folhas, que funciona aproximando um corpo eletrizado positivamente. Os elétrons do topo do eletroscópio passam para o bastão, atingindo a mesma carga elétrica das folhas, fazendo com que elas se afastem. O eletroscópio é muito utilizado em pesquisas científicas, proteção contra campos elétricos alheios. Vocês entenderam? Ele também é usado para o estudo de fenômenos da radiação, entre muitas outras funcionalidades específicas. Nossa, desculpa, hoje está difícil. Seguindo para a próxima, doutora Ariel, algumas televisões, principalmente de tubo, e alguns monitores de computador, quando aproximados do braço, os pelos ou cabelos são atraídos para o aparelho, se tornando uma brincadeira muito descobridora e interessante para as crianças. Qual o motivo desse efeito? E isso possui alguma relação com o gerador de Van der Graaf? Quando aproximamos o braço ou a cabeça desses monitores e TVs, os pelos têm o costume de se esticar até o monitor. Isso se deve pela carga do aparelho quando ligado, que se torna oposta em relação à carga do braço. E seguindo a lei da atração e da repulsão, os pelos do braço que possuem carga oposta vão ser atraídos para o aparelho. O efeito que esses aparelhos possuem no braço é muito semelhante e realmente possui ligação com o gerador de Van der Graaf, já que se baseiam na mesma lei e princípio. A única diferença é que no gerador de Van der Graaf os cabelos são repelidos e nos aparelhos são atraídos para a tela. Muito bem, agora vamos à nossa segunda rodada de perguntas. Agora o tema é tecnologia. Vamos começar as perguntas. As indústrias automotivas são responsáveis por desenvolver carros, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e motos. Esse segmento tem uma certa relevância na economia, não só por gerar emprego, mas também por desenvolver tecnologia e investir em inovações.
Um exemplo dessa inovação é a pintura de peças dos seus veículos usando um processo eletrostático, conhecido como pintura a pó. A utilização dessas inovações ajudou a explicar o faturamento líquido dessas empresas serem superior a 20 bilhões por ano, como mostrou o estudo da Anfavea em 2018. Aproveitando, poderia explicar como é dada a pintura a pó? Quais os princípios por trás? Esse processo tem 100% de eficiência ou há problemas neles também? Se sim, quais seriam esses problemas? A pintura eletrostática consiste basicamente em um processo que utiliza a lei de atração de cargas opostas contidas na tinta e na estrutura a ser pintada. Existem 3 tipos de tintas a serem usadas: poliéster, para ambientes externos, epóxi, que possui uma alta resistência à corrosão. O processo de pintura eletrostática é composto por uma série de passos. Primeiro, as peças a serem pintadas devem passar pela fosfatização, que é um banho químico. Nesse processo, as peças não recebem tinta. Antes, elas recebem uma pequena carga positiva e seguem direto ao setor de pintura. O pó é eletrizado com uma carga negativa e, como já sabemos, negativo e positivo se atraem e por isso a fixação da tinta acontece. Logo depois, as peças são conduzidas a uma estufa e são submetidas a temperaturas de 230 a 240 graus Celsius por um período de 15 a 20 minutos. Vantagens: existe a menor rejeição, menor espaço físico necessário, menor desperdício de materiais, baixos custos de energia, treinamento inferior e menores custos trabalhistas. Redução de custos de eliminação de resíduos, mais eficiências nas operações de limpeza e acabamento mais uniforme. A indução é um fenômeno eletrostático que serve para dar características elétricas a um corpo, ou seja,